E aí pessoal, como vão vocês? Aqui é o Jonathan Cardoso e hoje a gente vai iniciar nossos ciclos de oficinas e eu vou introduzir a oficina que eu programei com vocês. A gente vai falar de introdução à programação baseado na linguagem Python. E esse curso foi baseado em um outro curso que eu tomei em 2014 na plataforma Coursera, que chama Programming for Everybody. E ele foi criado pelo Dr. Charles Severance da Universidade de Michigan. E esse cara criou esse curso e sob a licença Creative Commons, e ele permite, além de permitir, ele incentiva que outros professores ou quem se interesse por isso pegue o material que ele disponibilizou e remixe isso, né? Adapte para sua linguagem, para sua comunidade, para passar adiante esse conhecimento. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Vai ser um curso baseado, as oficinas vão ser baseadas nesse curso. E ele tem uma característica que é um curso introdutório para quem nunca viu linguagem de programação. Então, se você já tem aí um background de programação, talvez você fique aí frustrado, porque a gente vai repetir coisas bem básicas, porque justamente é para introduzir mesmo o que é a programação para quem nunca viu programação. Então esse é o objetivo das oficinas, certo? Então vamos lá. E como vocês sabem, essa oficina é uma iniciativa da Competech, que é a Comunidade de Pesquisa e Tecnologia de Euclides da Cunha. É uma iniciativa voluntária dos discentes da turma de licenciatura em Ciência da Computação da UNEB, do campus de Euclides da Cunha. E é basicamente isso, vocês saberem o que é que a gente faz. Então é isso, pelo incentivo à pesquisa e à colaboração voluntária no compartilhamento e na aplicação do conhecimento acadêmico para o bem-estar social. Então essa oficina faz parte de uma das iniciativas da Competech. Vamos seguir. Então o que a gente vai ver hoje é isso, né? Porque programar, o que é um programador, o que é que ele faz, e o que é o software. Então são definições bem básicas e é por aí que a gente vai iniciar. Então por que programar, não é? Vejam bem, vamos, antes de falar sobre isso, vamos definir o que são os computadores, né? Os computadores são ferramentas flexíveis que em vantagem de outras ferramentas que a gente já conhece, a vantagem dele é que a gente consegue adaptar as suas funcionalidades ao que a gente necessita em determinado momento. Então isso é o que um computador geralmente, né? Então eles foram criados por uma única razão, que é fazer coisas para nós. Então eles estão lá esperando que a gente peça que eles façam alguma coisa, né? Basicamente isso, né? Ele está lá, aqui é um processador, a gente vai falar de hardware. Ele está lá esperando para você dizer o que é que você quer que ele faça, né? E agora? Eu faço. Faz. E ele vai esperar o próximo comando. E ele vai fazer. Você vai pedir, ele vai fazer, ele vai esperar. Você vai pedir, ele vai fazer, ele vai esperar. É esse ciclo, é isso que ele faz, né? Só que ele é uma máquina, o computador é uma máquina. Ele não consegue entender o que você fala, nosso português. Para um computador é dificílimo ele entender nossa linguagem comum. Então, para isso, a gente precisa falar a língua deles, né, para dizer o que queremos que seja feito. Então, o que a gente vai aprender aqui é exatamente isso. Aprender o que a gente precisa dizer para o computador para que ele faça para a gente, né? Ele tem essa limitação, né? Não é bem uma limitação nossa de ser difícil de falar a linguagem dos computadores. Na verdade, é uma limitação dos computadores entender nossa linguagem. E aí os usuários, em detrimento aos programadores, têm uma comunidade, né? Alguém já colocou muitos programas diferentes dentro do computador. Então o que o usuário faz é escolher uma dessas ferramentas, e aí no momento que ele escolhe e executa aquela ferramenta, ele está executando um código que já foi feito anteriormente. Então ele tem essa comunidade de já encontrar as coisas feitas, né? Os usuários escolhem quais dessas ferramentas ele deseja usar em determinado momento, né? Os programadores antecipam necessidades, né? Então hoje a gente pode ver que se você imaginasse há uns 3 anos, há uns 4, 5 anos atrás,
seria difícil imaginar uma carreira voltada a aplicativos de smartphone, né, que hoje é uma realidade, né, já são mercado hoje em dia, então as pessoas se dedicam o tempo integralmente para fazer esse tipo de coisa, e se dedicam é porque existe uma compensação, né, existe financeira inclusive, as pessoas vivem disso. E aí os aplicativos de iPhone já ultrapassam 3 bilhões de downloads. Essa é uma informação antiga de 2013, eu não consegui atualizar essa informação, mas hoje eu garanto para vocês que é no mínimo o dobro disso aqui. Mas essa é uma informação recente. A loja do Google já superou 100% dos downloads da loja da Apple Store, que é do iPhone. Esse é um dado de 2015. E apesar de lucrar menos do que a Apple Store, existem diferenças filosóficas entre as duas aí que justificam esses números. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Então, os programadores hoje já deixaram seus antigos trabalhos só para se dedicar à programação para iPhone, por exemplo, ou para Android. Então, é um mercado consolidado. Se vocês quiserem seguir essa carreira para ganhar dinheiro, é possível, né? Beleza, então agora vamos identificar as diferenças dos usuários e dos programadores. Os usuários veem os computadores como conjunto de ferramentas, né? Aquilo que a gente falou da função do computador, né? Então o usuário senta na frente de um computador ou vai usar um computador já pensando na ferramenta que ele precisa para resolver o problema, e essa ferramenta já deve existir para que ele consiga utilizar, né? Então processadores de texto, planilhas de cálculo, mapas, lista de tarefas e etc. Por aí vai, né? E os programadores aprendem como o computador funciona e a linguagem que o computador entende. Então o programador, ele necessariamente, se você imaginar essa escala de tempo, essa linha de tempo dos usuários, se o usuário vai utilizar uma ferramenta que já existe, um programador já fez essa ferramenta para o usuário utilizar. Então o programador ele vai entender como o computador funciona e como a linguagem de computação funciona, para que de base no conhecimento que ele já possui, de base no conhecimento de como resolver determinado problema, ele vai codificar essa informação que ele possui no cérebro dele, ou que uma comunidade possua, para que isso se torne uma ferramenta, para que mais para frente um usuário possa se utilizar dessa informação anteriormente criada e resolver determinado problema. E aí os programadores têm ferramentas que ajudam eles a criar essas outras ferramentas, né? São, por exemplo, as linguagens de programação, as IDEs, que são ambientes de desenvolvimento. E os programadores algumas vezes escrevem ferramentas para outros usuários e outras vezes escrevem pequenos ajudantes, né, esses helpers, para automatizar certas ferramentas. É uma das atividades que o programador também faz. Você pode criar uma ferramenta para um usuário comum, por exemplo, uma planilha de texto é voltada para um usuário comum que não entende de programação. Da mesma forma, você pode criar também ferramentas que são voltadas a programadores para ajudarem eles a criar outras ferramentas. E aí veja aqui o momento, né, em que um usuário se torna um programador, né? O usuário, vejam, do ponto de vista do desenvolvedor de software, nós criamos o software, né? Os usuários finais, stakeholders ou atores, são nossos mestres, né? A gente precisa ajudar os usuários a resolver um determinado problema, né, a quem desejamos agradar. Se a gente consegue isso, né, os usuários podem até pagar para a gente, né, se esse fosse o objetivo. E um dos problemas que nós programadores temos é exatamente como tratar os dados, as informações e as redes. São problemas que devemos resolver, né? O hardware e o software são nossos amigos e aliados nessa jornada. Então vejam, isso aqui é um paralelo do usuário com o programador, né? Então o usuário não está preocupado como computador, hardware, software, dados, informação e redes funcionam. Para ele precisa resolver um problema. Ele pode inclusive pagar para alguém para resolver determinado problema, porque ele não tá preocupado, ele não sabe ou não quer saber como determinada coisa funciona, ele quer resolver determinado problema. E o programador, por outro lado, é o cara que se dispõe a dizer, não, certo, você precisa resolver esse problema, eu sei como, eu vou fazer isso para você. E aí existem as carreiras em que você pode, sendo programador, você pode vender essa solução
e o usuário vai te pagar para usar a solução que você criou. Existem outros casos, a gente vai falar mais para frente dos programas de código aberto, né? Os programas livres, e que se ganha dinheiro de outras formas, mas é basicamente isso. Então, por que ser um programador, né? Quais são as vantagens disso? Bom, para conseguir cumprir alguma tarefa, às vezes nós somos usuários e programadores, né? Vamos dizer que você tem uma tarefa difícil, você tem um monte de dados, que você precisa extrair informação desses dados, né? Limpar dados de pesquisa, por exemplo. Se você é usuário e o programador ao mesmo tempo, porque você precisa tratar esses dados de pesquisa, então você precisa fazer isso. Você poderia fazer isso manualmente, né? Mas se você tiver a capacidade de escrever um software, um programa simples, pode ser o mais simples possível, que ele resolva isso automaticamente, né? Automatizamente, para você, chegue lá nos dados de pesquisa e vasculhe e encontre a informação que você quer e te entregue isso de bandeja. Então você está fazendo os dois papéis, você está escrevendo um programa para te ajudar pessoalmente a resolver um determinado problema, e ele vai e resolve. Então você cria o software e usa o software, então você está fazendo os dois papéis, né? Ou você pode criar algo para os outros usarem, né? Que é o serviço de programação. Aqui é um dos exemplos. Você pode resolver um problema de performance no software Sakai. Sakai é um software open source que cria comunidades de compartilhamento de informação, criado pelo Dr. Severance. Ou você pode adicionar um livro de visita a um site. Então você pode fazer o serviço de programação para outras pessoas, né? Vamos dizer que você cria essa ferramenta aqui para limpar dados de pesquisa e extrair uma informação. Então você pode usar isso pessoalmente, ou você pode compartilhar isso com outras pessoas, né? Ou vender. E o que é código, ou software, ou programas? Vejam bem, o código ou os programas é um conjunto de instruções que estão guardadas em determinado arquivo, determinado lugar. É um pedaço de nossa inteligência dentro do computador. Vejam, um computador não é capaz, pelo menos até onde eu sei atualmente, ele não é capaz de criar suas próprias instruções. Ele só é capaz de obedecer instruções que algum humano passa para ele. Então é um pedaço de inteligência. Veja, eu sei como pegar a informação dentro de um arquivo, de texto. Eu sei como fazer isso. E aí o que é que eu faço? Eu pego essa informação, transformo isso num código, e a partir desse momento o programa sabe também a fazer o que eu sei fazer. Então eu não preciso mais fazer, eu mando o computador fazer para mim. É basicamente isso. Então é um pedaço da nossa inteligência dentro de um computador. Isso eu já falei. E se podemos imaginar algo útil, escrever isso e dar para outras pessoas, né, para se poupar tempo. É o exemplo que eu dei anteriormente. Se você consegue resolver um problema e quiser compartilhar com alguém, essa outra pessoa não vai precisar mais quebrar a cabeça resolvendo determinado problema. Você passa esse pedaço de inteligência para ela, e ela vai executar esse programa e vai resolver o problema que você já conseguiu anteriormente, né? Então você está compartilhando sua inteligência com outra pessoa através de um software. E pode ser inclusive um pedaço de arte criativa, particularmente quando conseguimos um bom trabalho de experiência do usuário. Nessa parte de arte criativa existem setores de tecnologias que tratam exclusivamente disso. Arte digital, jogos, cinema. Você pode usar programas em quase tudo hoje, né? Então você pode fazer arte com software. Mas vamos fazer um paralelo para a gente entender o que seriam os programas para seres humanos. Vejam, isso aqui é uma turminha dançando Macarena, né? E aí o que vem a ser Macarena, né? Como seria escrever um programa sobre como dançar Macarena? Seria basicamente assim. Enquanto a música estiver tocando, se estiver tocando sim, aí você faz o que? Mão esquerda para fora e para cima, mão direita para fora e para cima, gira a mão esquerda, gira a mão direita, mão esquerda no ombro direito, e aí vai, né? Cada passo bem descrito e bem objetivo. Isso é um programa, é o que a gente precisa escrever. Isso é você tentando escrever um programa para um humano usar. É esse paralelo que se faz quando você está escrevendo um software, né? É o que a gente já aprendeu, o que são os algoritmos. Os algoritmos são isso, são receitas bem detalhadas
com o início, a execução e o fim, que um computador consegue usar, consegue entender. E aí veja, se a gente observar aqui, a gente pode encontrar alguns erros. Quadril aqui sem o U, e quadril também sem o U. E se você humano lendo isso aqui, você consegue entender mão esquerda para o quadril direito. Beleza, tem um erro aqui, mas eu entendi, né? Tá se tratando do quadril mesmo, apesar de ter faltado um U. Mas veja, isso é claro para nós humanos. Nós estamos acostumados a corrigir esses erros e muitas vezes passam despercebido por nós, mas um computador é incapaz de entender que isso é um erro, que você estava tentando dizer que isso é um quadril e não tentou falar outra palavra. Ele não sabe, ele não consegue, não é capaz de deduzir que você cometeu um erro simples e que ele possa corrigir ali. Então vejam, quando a gente está escrevendo um programa, a gente precisa ser literal, a gente precisa dizer exatamente o que a gente quer fazer e escrever isso de uma forma que ele entenda. Então para nós é um erro simples, mas para um programa é um que a gente chama de falha grave, né? O erro de execução. Isso não é o computador tentando te dizer, poxa, você não sabe escrever isso, poxa, você não sabe me dizer o que eu quero. Não, é só ele te dizendo, olha, eu não sei dizer o que é que você está querendo dizer, corrija isso, vamos adiante. Então a gente vai se deparar muitas vezes com esses erros de execução, de escrita, de sintaxe. E o que eu digo a vocês é que não se sintam ofendidos com o que o computador vai te dizer, você não sabe escrever isso está errado. Não, ele está tentando te dizer, olha, eu não consigo, eu não sei dizer o que é que você quer, então corrija isso para mim e vamos seguir adiante. É essa abordagem que a gente tem que ter, né? Os erros vão acontecer, claro, nenhum programador iniciante ou avançado é livre de cometer erros, mas é fácil de resolver. A gente vai entender como se faz para resolver isso. É só vocês terem em mente que o computador é incapaz de deduzir o que você está tentando dizer se tiver escrito da forma errada. Então a gente está aqui trocando, colocou um A, corrigindo o erro, né, para que o computador entenda. E aí, como são os programas para Python, né? Vejam quais são as vantagens disso. Se a gente lê essa frase, né? O palhaço correu atrás do carro e o carro correu para dentro da tenda e a tenda caiu em cima do palhaço e do carro. Veja, é uma frase meio complexa. E aí se eu peço para vocês, humano, leia essa frase e me traga todos os artigos que estão lá, todos os os dos, os os, os as, e me conte isso tudo, né? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem e tentar fazer isso, e eu quero que vocês imaginem quanto tempo vocês levam para fazer isso, certo? Então vamos lá, vou dar uma pausazinha e me digam quantos você conseguiu identificar. Beleza, é um pouco demorado, né? Porque isso é uma tarefa que exige concentração para você, humano. É um pouco difícil você fazer isso. Mas veja, para um computador, isso é extremamente fácil. Então, qual é a vantagem? Esse tipo de tarefa é muito mais fácil para um computador fazer do que para um humano fazer. Então, às vezes, é muito útil você entender programação para fazer esse tipo de trabalho. Imagine que isso aqui não seja só uma frase, isso seja um texto completo. Você quer contar quantas palavras dessas existem no texto. Veja, se forem 2.000 palavras, você vai levar meia hora ou 1 hora, não sei, depende do tamanho, né? E para um software é muito simples isso ser feito, ele conseguirá fazer em menos de 1 segundo, talvez em 1, 2 segundos. Então veja, para esse tipo de tarefa, essa tarefa repetitiva e tarefa que exige concentração, os computadores são muito melhores do que os seres humanos. Essa é uma das vantagens de você saber programar. E veja, como seria, como a gente escreveria isso, como a gente resolveria o problema anterior. Isso aqui é um exemplo de código, né? Não precisam se ater à linguagem, à sintaxe da linguagem. Eu só quero descrever para vocês como é simples fazer esse tipo de programa. Então, raw input, aqui a gente está lendo o nome do arquivo, o programa vai te pedir o nome do arquivo que você quer ler, e aí ele vai abrir esse arquivo,
e vai pegar todo o texto que está lá dentro e vai separar ele em palavras, e aí vai começar a contar essas palavras, criar um dicionário. Então, para cada palavra nas palavras, conte, adicione se for um artigo, algo assim, entendeu? E aí Big Count, ele vai contar, vai acumular e vai fazer isso aqui um loop, né? A cada palavra ele vai voltando e vai contando e vai seguindo em frente e até chegar no final do texto, e aí vai fazer um relatório de quantas palavras foram contadas. E aí vai exibir na tela, print big word, print big count, ele vai exibir na tela para você. Então vejam como é que a gente faz, certo? Eu escrevi minha inteligência, meu pedaço de inteligência está escrito num algoritmo. E aí, como é que eu utilizo essa ferramenta? Na linguagem Python é basicamente isso. Se o programa se chama words.py, você vai escrever Python words.py e aí ele vai começar a execução, enter file, vai perguntar qual arquivo que você quer ler. Aí eu vou passar para ele words.txt e ele vai rapidinho, vai chegar lá e vai ler as palavras que eu preciso e vai me dar um número. O artigo to, isso aqui se você estiver contando em inglês, né? O artigo to tem 16 ocorrências. E aí veja, beleza, eu passei aqui um tempo escrevendo esse programa, mas ele vai me resolver um problema que é um problema hoje e que pode ser um problema daqui a um ano. Eu não preciso repensar isso, eu guardo esse arquivo e quando eu precisar utilizar ele, eu utilizo. Então você criou uma adaptação do computador para que ele exerça, para que ele resolva um problema para você. E além de você ser flexível, né? Por exemplo, aqui eu estou abrindo outro arquivo, ele está fazendo outra busca. Além de você resolver um problema para si, você pode ter, sei lá, os colegas da sua turma podem ter o mesmo problema. Então o que é que você faz? Você manda a ferramenta que você criou, o WordSpy, por e-mail, sei lá, compartilha de alguma forma, manda na internet para seus amigos e eles vão rodar esse programa lá no computador deles. Isso deve executar da mesma forma que rodou no seu computador. Isso vai resolver o problema deles. Eles não vão ter que parar, escrever tudo para resolver o mesmo problema que você já tinha resolvido anteriormente. Então essa é a vantagem. Veja, você resolveu um problema para si, que pode ser reutilizado quantas vezes você quiser. Além de resolver um problema para si, você pode resolver um problema para um amigo seu, 10 amigos seus, um estado inteiro, o país inteiro, ou pode ser um problema que você conseguir resolver no mundo inteiro. E você compartilhando isso, você não precisa refazer todo o trabalho, você só executa o programa e acabou, né? Então essa é a grande vantagem. Então por hoje é só, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, e a gente vai seguindo aí as oficinas. Se tiverem dúvidas, vou deixar o e-mail e vocês mandam as dúvidas, a gente tenta discutir isso diretamente, certo? Falou, até mais.